O estudo foi feito em 2014, foi terminado em 2014. Isto surge no âmbito de um projeto da Agência Internacional de Energia, também, como hoje aqui também se está a falar no anexo 67, neste caso é o anexo 56, a qual eu coordeno esse projeto. E também surgiu de uma parceria com a ADEN. Foi a ADEN também que nos forneceu os dados de base dos edifícios, por exemplo, as características dos edifícios, porque nós, como eu disse na apresentação, precisamos em primeira análise ter os edifícios de referência que tipifiquem o construído, não é? Em Portugal, e foi a ADEN que nos forneceu esses dados. E surgiu também na sequência desse estudo de determinar quais são as soluções de custo ótimo para os edifícios residenciais em Portugal. E quais são? As soluções de custo ótimo, e depende muito da tipologia do edifício, porque nós tivemos que identificar diversos tipos de tipologias. Nós temos os edifícios multifamiliares, temos as casas, as moradias, não é? Portanto, isso leva a soluções diferentes. Depois também temos, porque nós estamos a falar essencialmente na reabilitação. Portanto, isso também depende muito da característica base dos edifícios. Nós temos edifícios do início do século XX, temos edifícios dos anos 60, temos edifícios dos anos 90, já temos edifícios até do finais dos anos 90 e início dos anos 90, que alguns deles, e nós até temos alguns estudos que já estão a necessitar de reabilitação e foram feitos. Portanto, tudo isso, conforme a solução base, nós também, a solução de custo ótimo vai ser diferente. Mas, por exemplo, uma das grandes preocupações era que estas soluções de custo ótimo levariam a elevados níveis de isolamento, o que não é tão drástico, quer dizer, não é verdade assim. Por exemplo, aquele caso que eu mostrei ali, que era um edifício multifamiliar, vimos que a solução de custo ótimo correspondia apenas a 5 cm de isolamento, que até é menos do que aquilo que é quase a construção corrente hoje em dia, que já há muito, 6 cm já é quase uma solução normal. E, por exemplo, aqui a solução de custo ótimo aponta para níveis um bocadinho inferiores. Portanto, que havia esse receio, de facto, de que estas imposições, portanto, estas imposições europeias levassem a níveis de isolamento que não são, de facto, tradição em Portugal, e não são tradição e não é necessário, de facto. Nós não precisamos, por exemplo, aqui nós temos alguns países do norte da Europa que falam em 30 centímetros de isolamento, para nós não faz qualquer sentido. Também, por exemplo, em relação aos sistemas, todas estas soluções de custo ótimo também dependem muito do tipo de sistema para aquecimento e arrefecimento dos edifícios. Como vimos, portanto, no geral, isto depois dá as conclusões ao geral, mas depois nós devíamos ir edifício a edifício. No geral, as soluções de custo ótimo do sistema é o a gás, são as caldeiras a gás, por exemplo. Também vimos, por exemplo, que os sistemas fotovoltaicos ou solar térmico, usando esta metodologia, a metodologia não é nova, esta metodologia foi uma metodologia do tal regulamento delegado que eu referi também, não são rentáveis, por exemplo. E isso também tem gerado alguma polémica, porque, por exemplo, a nossa legislação obriga, e bem, do meu ponto de vista, a implementar os sistemas térmicos, por exemplo. Mas eles, feitas as contas por este processo, eles não são ainda rentáveis. Mas é algo que vai evoluir, porque nós não podemos pensar também só na energia. Eu acho que nós temos que pensar nas emissões, que é o nosso problema. Porque as emissões é que estão ligadas às alterações climáticas, que é o nosso problema global. Então, na sua opinião, como é que Portugal fará face a essas exigências europeias? Não, eu acho que Portugal neste momento está a ir percorrendo o seu caminho próprio, portanto, que é um caminho muito próprio, um caminho um pouco, muitas vezes diferente do resto, mas também temos que ter em conta que a nossa realidade é muito diferente em vários aspectos da realidade europeia. Portanto, eu acho que estão a ser dados alguns passos que são positivos, portanto, mas há ainda muito a fazer, e há ainda muita consciencialização do problema que tem que ser feita principalmente os nossos dirigentes políticos, que me dá a impressão que eles às vezes não estão ainda
completamente cientes da abrangência